depois, né, de 1945, que eles vieram a voltar para aquela cidade. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele não quebra a sua aliança. Muitas vezes é o homem que quebra a aliança com Deus, mas Deus, ele permanece fiel com a sua palavra, porque ele não é homem para mentir. E nós sabemos que Deus tem guardado aquele povo, tem preservado. Sabemos que passou-se 2000 anos e eles perseveraram. Por quê? Porque Deus ainda tinha uma aliança. Eles não perderam o costume, até hoje eles cultuam a Deus, mas eles esperam pelo Messias, o qual nós já recebemos, porque Jesus, ele veio primeiramente para nos resgatar, porque todos nós estávamos perdidos. Amém? Amém, igreja? Amém. Então o Senhor disse: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Meus irmãos, imagina que a palavra de Deus diz aí no versículo 9, olha só: e depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Aqueles nobres não quiseram aceitar o convite, então o rei falou: é o seguinte, então, vocês vão agora na saída da cidade, e vai convidar todo mundo, porque eu quero ver a casa cheia. Porque festa sem gente não tem festa, né, irmãos? Festa tem que ter gente, tem que ter barulho, tem que ter dança, não é? Amém? 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 Graças a Deus que, sabe, o meu casamento foi uma festança só. Durou 7 dias. Eu e minha esposa. Mas a coisa mais bonita que tem é nós vermos, né, um casamento com festa, irmãos. É tão gostoso a gente ver aqueles, né, noivos ali sorridentes, né? Aquele amor, né? Os olhos brilhando. Mas se não tiver convidado, é tão estranho, né? É bom ter muitos convidados. Então, a palavra diz que aquele rei saiu e enviou os seus servos ali para ir na saída do caminho. E sabe o que significa isso, irmãos? Quem que mora na saída da cidade? São as pessoas simples, excluídas da sociedade. Se lembra que o cego Bartimeu, onde que ele encontrava? Lá dentro da cidade de Jericó? Não, na saída. Onde que estavam as pessoas maltrapilhas? Então o rei foi e convidou a todos. Irmãos, vou te contar uma notícia agora que você não sabia. Você era um desses. E eu também. Eu que estava lá no fim do caminho. Era eu que era, sabe, cada um de nós estávamos ali na saída, porque nós éramos rejeitados. Mas graças a Deus que os judeus não quiseram, mas o Senhor achou convidados dignos, que aceitaram o seu convite. Pessoas que tiveram, sabe, o coração realmente humilde de aceitar esse convite. Eu sei que quando nós aceitamos Jesus, tem um antes e um depois. Porque quando nós temos encontro com o Rei, a nossa vida muda, irmãos. A palavra de Deus relata uma história com um homem que retrata muito bem a nossa vida, irmãos. Esse homem, ele era neto de um rei. Esse homem chamado Mefibosete, neto de Saul. Mefibosete, ele era aleijado. Ele se tornou aleijado, porque quando a mulher que cuidava dele ficou sabendo que seu pai havia morrido, eles saíram correndo depressa e de repente a criança teve um acidente lá e deu problema nas suas pernas. E Mefibosete foi morar numa cidade chamada Lodebar.
ele foi esconder naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade onde moravam pessoas enfermas, pessoas que queriam se esconder das pessoas que viviam uma vida digna. E a palavra de Deus diz que esse rei enviou convite para maus e bons. Meus irmãos, eu não sei você, mas a minha reputação era muito má. Graças a Deus que vocês ainda não sabem, porque talvez você nem estaria aqui. Mas eu não era uma pessoa boa. Tem pessoas que acham que é bom. Mas aquele homem estava escondendo ali Mefibosete. Por quê? Porque, naturalmente, quando o rei pedia o seu posto e os inimigos atacavam, os primeiros a morrer eram os filhos do rei, porque era o seu sucessor, que poderia levantar um novo reinado. E Davi perguntou se ainda existia alguém da casa de Saul para ele agir de benevolência, de graça para com aquele povo. Porque ele tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Isso fala do amor de Deus para conosco. Davi, ele fez algo nobre para com Mefibosete, não somente dando ele honra para sentar na mesa do banquete junto com o rei, mas ele também restituiu tudo aquilo que pertencia aos seus pais. Meus irmãos, todos nós um dia vivíamos como Mefibosete, escondido numa cidade chamada Lodebar, que significa um lugar sem pasto, um lugar sem comida, um lugar de sequidão. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos longe do rei, estamos longe de Deus, nós vivemos uma vida miserável, sabe? Mas Deus, Ele é rico em misericórdia, graças a Deus, que um dia Ele te achou, meu irmão. Se você está aqui hoje, porque Deus te ama. Muitas pessoas pensam que não precisa de Deus, pensam que eles podem se esconder de Deus, vestindo essas vestes. Mas Deus, Ele quer dizer para você que Ele tem novas vestes. Porque Mefibosete, ele recebeu novas vestes. E ele tinha defeito nas suas pernas. Mas no momento que nós sentamos na mesa do rei, todos nós somos iguais. A mesa do rei esconde os nossos defeitos. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Meus irmãos, Deus, Ele quer, sabe, que você verdadeiramente aceite esse convite de verdade. Para que você venha realmente experimentar. E a palavra de Deus diz que essas pessoas aceitaram o seu convite. Sabe que é um detalhe muito tremendo aqui, irmãos? Essas pessoas certamente eles não tinham vestes reais. Mas a história diz que era comum quando o rei convidava alguém que não tinha condição de vestir vestes nobres, ele abria o seu guarda-roupa para colocar à disposição daquelas pessoas aquelas vestes reais. Quero dizer para você que Jesus está aqui nesta manhã. Amém. Para que nós possamos apossar dessas vestes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 61. Porque nós sabemos que essas vestes é o Senhor a quem nos dá. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. E Ele quer que nós venhamos revestir. Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma
se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Meus irmãos, o Rei Jesus, Ele abre o seu guarda-roupa para que nós possamos tomar essas vestes e nos vestir dessas vestes de salvação, vestes de justiça, porque foi Ele que nos deu estas vestes de salvação e veste de justiça. Foi Ele que te deu o direito para vestir essas roupas, para sentar diante do Rei. Você sabia que para a pessoa chegar diante do Rei, ele precisava dar como se diz, né? Dar um trato, fazer a barba, fazer o cabelo, passar perfume, vestir vestes limpas. Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por você. Amém. Não foi você que comprou essas vestes. Não foi você que achou, sabe, digno o suficiente de fazer essas vestes para si mesmo. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que essas vestes que nós queremos vestir é como trapos de imundícia diante de Deus. Isso lembra, sabe o quê? Quando o homem ele pecou, para cobrir ali a sua nudez, ele fez vestes para si próprio, de folha de figueira. Mas Deus rejeitou, porque aquelas vestes lembram do pecado. E as suas vestes, essas roupas que nós vestimos diante de Deus, não tem valor nenhum. Mas Deus, Ele nos deu novas vestes, através de um sacrifício, que é o seu próprio sacrifício. Jesus ali, Ele como Cordeiro Santo de Deus, Ele nos deu vestes, para nos realmente tomar posse dessa veste de salvação, porque Ele fez a justiça, entregando a sua vida, porque a palavra de Deus diz que as nossas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Isso se retrata aí em Isaías mesmo, irmãos. Isaías 64, 6, a palavra de Deus diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Irmãos, o tanto que você quer fazer, o tanto que você venha fazer justiça com as suas próprias mãos, você mesmo não consegue se salvar. Sabia disso? O homem, ele não consegue se salvar a si próprio. Mas quando você reconhece Jesus na sua vida, Ele te oferece essas vestes de salvação, porque Ele aplicou a justiça através da sua morte. Eu queria que você fosse lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós podemos reconhecer que as nossas obras verdadeiramente diante de Deus, irmãos, a obra através da carne, ela não tem valor para Deus. Efésios 2, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, sabemos que é pela fé que você recebe essas vestes, não pelas suas próprias obras físicas, mas as obras que Jesus fez ali na cruz, por mim e por você. O dia que você reconhece, que você crê com o seu coração e confessa com a boca verdadeiramente para a justiça de Deus, essa verdade se faz realmente, sabe, na sua vida.
Irmãos, havia um homem chamado Paulo, um homem que praticava muita justiça segundo a lei. E esse homem, ele olhava para si, ele vinha de uma seita entre os judeus, o qual eram os fariseus, e até as suas roupas era diferente dos outros. As suas vestes eram mais compridas, porque eles queriam ser mais santos do que os outros. E Paulo, ele olhava para si como algo perfeito. Um homem que conhecia essa lei de capa a capa. Ele foi criado ali nos pés de Gamaliel. Um homem que era conhecedor da lei, que poucos tinha como essa pessoa. E Paulo, ele fazia isso e fazia aquilo para agradar a Deus. Até um dia, irmãos, até um dia que ele teve um encontro com Jesus. As vestes de Jesus era tão forte, que brilhou na vida de Saulo, ao ponto que ele caiu ali do cavalo. As vestes de Saulo naquele momento não teve valor nenhum, porque as vestes de justiça de Jesus foi muito maior. E ele ficou cego por 3 dias, com aquela imagem do Deus vivo na sua mente. E ele teve de trocar de vestes, a veste da religiosidade. Muitas vezes nós pensamos que nós somos bons. Deus me recebe porque eu sou bom. Deus me recebe porque é eu que faço. O dia que eu chegar diante de Deus, eu vou dizer: Deus, eu estou aqui porque eu merecia. Meus irmãos, sabe o que Paulo fala a respeito disso? Queria que você fosse comigo lá em Filipenses, capítulo 3. Irmãos, deixa eu ver aqui. Oi. Hã? Não, é aqui mesmo. É isso mesmo. Irmãos, Filipenses 3, do 7 ao 9. Eu estava olhando no 4, eu até gelei aqui. Falei, gente, será que eu estou passando errado aqui? Mas é isso mesmo. Filipenses 3, do 7 ao 9. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e a considero como a minha que está escória. Tem uma que diz montouro, e outros esterco. Irmãos, as obras que Paulo fazia, ele reconheceu que era como esterco, era como lixo diante de Deus. Ele teve que jogar tudo fora, aquelas práticas religiosas, e reconhecer que ele fazia aquilo para trazer glória para si mesmo, mas ele teve que se dispor em jogar tudo fora, para que Deus seja glorificado através da sua vida. E olha só, e achado na forma de homem, humilhou-se, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha só, a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos,
Paulo, ele foi bem claro que as obras que ele fazia não eram dignas. Nós podemos ver que todos nós precisamos pegar as vestes de justiça que Jesus nos oferece, para que nós venhamos entrar diante da sua presença. E voltando lá em Mateus 22, todos se reuniram ali naquele lugar para festejar. Mas o rei disse, no versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, sabia que Deus, ele nos faz convite todos os dias para nós revestirmos essas vestes de justiça. Sabe que havia um homem que entrou ali sem essas vestes. Veja bem que as vestes estavam à disposição para todos. Mas aquele homem, ele quis vestir diferente. O guarda-roupa do Senhor está aberto para todos, irmãos. Aquele homem não tinha respaldo para a pergunta do rei. O que ele respondeu? Nada. Ele ficou mudo. Porque não tinha, irmãos, não tinha desculpa. As vestes, sabe, está à nossa disposição. Agora, você tem que aceitar essas vestes ou não. Porque todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus um dia. Todos nós. Todos nós. E Deus, ele vai nos enxergar como convidado digno, se nós estivermos vestindo essas vestes de justiça que mostra e aponta para a pessoa de Jesus. Meus irmãos, o convite está sendo feito. Quantas pessoas que receberam o convite, mas eles nem estão aqui presentes. Ou talvez nós estamos aqui dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos vestir com nossas próprias roupas e rejeitando as vestes, o qual Deus nos oferece. Somente, irmãos, quando nós estamos revestidos de Cristo. Efésios 4, do 20 ao 24, para nós encerrarmos. Para nos encerrarmos. Efésios 4, do 20 ao 24, diz assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, irmãos? Como nós podemos chegar diante de Deus quando nós revestimos de Cristo? Porque quando nós estamos revestidos de Cristo, Deus, ele vai ver a própria justiça do qual Jesus fez por nós. E sabemos que nós podemos ser santos e santificados se Jesus estiver em nós.
Porque você sozinho você não consegue ser santo. Somente quando você está em Cristo. Paulo diz lá em Romanos, diz que há uma lei que está na nossa carne. E essa lei é a lei do pecado. E essa lei, o pecado, que ele gera no homem? Ele gera a morte. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos vidas. Nós temos vida em nós mesmos. Porque somente quando Cristo está em nós é que nós podemos ter a verdadeira alegria, sabe, o verdadeiro amor em compadecer do próximo, em amar os irmãos, porque você mesmo não tem capacidade de amar ninguém, somente quando Cristo está na sua vida. Meus irmãos, hoje há um banquete aqui. Eu não sei como você está vivendo diante de Deus. Talvez você precise trocar de veste diante do Senhor. Todos nós precisamos receber, sabe, essas vestes de justiça para a nossa vida. Meus irmãos, é impossível nós vivermos uma vida cristã por nós mesmos. Mas nós precisamos revestir de Cristo. Precisamos, sabe, estar em Cristo a todo momento. Porque muitas vezes o velho homem, ele quer ressuscitar. Muitas vezes o velho homem está à flor da pele. Quando alguém fala algo para você, você já quer retrucar, você quer brigar, você quer, sabe? Mas Paulo diz para nós vestirmos de veste de humildade para com Deus. Reconhecer que você não é nada. Reconhecer que quando você recebe Jesus, você pode estar diante dele. Amém? Amém. Quantos querem receber dessas vestes? Amém? Amém. Aleluia! Convido a igreja a ficar de pé nesta hora. Irmãos, a nossa vida é tão curta aqui na terra. Nós não sabemos